Olá para você que assiste ao Portal UAI, meu nome é Ana Mendonça, eu sou colunista de política do jornal Estado de Minas. Hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios Luiz Eduardo Falcão, presidente da MM e também prefeito de Patos de Minas. Tudo bem? Tudo bem, Ana. Eu quero agradecer a vocês pelo convite, pelo espaço concedido para falar desse tema tão importante, dentre outros, né? Mas os municípios mineiros, somos 853, Minas é um grande estado e os municípios de Minas têm muito o que oferecer, temos muito o que fazer e acho que a nossa associação tem feito esse trabalho, a gente vai ter a oportunidade de desenvolver aqui o assunto. Maravilhoso, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Aqui dividindo a bancada comigo tá a Silvia Pires, repórter de política do jornal Estado de Minas. Tudo bem, Silvia? Tudo jóia, Ana. Obrigada pelo convite. Vamos começar essa entrevista falando sobre 2026. O senhor está à frente da MM. Esse é um cargo muito importante, porque quando a gente fala de eleição, a gente fala também de mobilização. Isso tem muito a ver com as prefeituras de Minas Gerais. O senhor acha que está numa posição confortável para 2026? Porque, querendo ou não, as pessoas vão vir atrás do senhor. Veja, o que precisa acontecer é que os municípios têm que ser respeitados. Eu tenho dito e repetido que os municípios, o Estado e a União têm a mesma importância. Eles são equivalentes. Mas na prática não é o que a gente percebe às vezes, né? O município fica numa situação de submissão muitas vezes. Ele fica acanhado ali perante o Estado e perante o governo federal, que concentram quase todo o recurso que o brasileiro paga de imposto. O recurso que nós mineiros pagamos em impostos, ele vai, 90% ele é levado do município. Só 10% fica nas prefeituras e o restante vai para Brasília e para Belo Horizonte. E os municípios têm as maiores atribuições. Quando você pega a Constituição Federal, você vai ver um parágrafo lá desse tamanho de atribuições dos municípios, um pouco menos do Estado, um pouco menos da União. Só que essa pirâmide ela está invertida, porque Brasília concentra muito poder, muitos recursos, muito dinheiro, Belo Horizonte também, e o Estado, eu costumo dizer, para usar o exemplo do café, né, que mineiro gosta de um cafezinho, é uma xícarazinha de café para o município, um copo para o Estado e uma jarra, né, para a União. E o prefeito, o vereador, ele é cobrado no dia a dia. Na grande maioria das cidades de Minas Gerais, elas têm aí menos de 10 mil habitantes, mais de 500 municípios, né, a grande maioria. Todo mundo sabe onde o prefeito mora, sabe o telefone dele, encontra com ele toda hora e não tem a mesma oportunidade em relação ao governador, um senador, um deputado. Então os prefeitos são muito, muito cobrados e não têm as ferramentas para proporcionar aquilo que a população espera dele. Então essa é a luta da Associação Mineira de Municípios e esse ano eleitoral é o ano em que a gente tem a oportunidade de cobrar com mais veemência ainda, de forma respeitosa, equilibrada, mas tem que cobrar, porque é o momento em que o candidato a senador, o candidato a governador, o candidato a deputado, ele vai colocar a pretensão dele e é o momento de exigirmos a contrapartida, exigir que o dinheiro retorne para o município, exigir que a estrada, a BR-262, a BR-381, as rodovias estaduais sejam de fato melhoradas, que os hospitais regionais sejam de fato entregues, que a segurança pública, que a polícia civil, que a polícia militar, que os bombeiros tenham de fato equipamento, que o efetivo não fique tão defasado, né? Que eles tenham a remuneração que é merecida. Então o momento de debater é esse ano, tudo vai se acalorar, né? Nós vamos ter aí mais discussões, o que é natural nesse ano. A MM ela tem um papel preponderante nisso, porque dos 853 municípios de Minas, praticamente 100% deles está afiliado à MM, e a gente tem do norte ao sul de Minas, do centro-oeste até o Triângulo, Alto Paranaíba, Vale do Aço, Vale do Jequitinhonha, Mucuri, todas as regiões de Minas, nós temos aí um relacionamento, a associação tem um trabalho muito enraizado em cada uma dessas regiões. Mas no tabuleiro eleitoral, o senhor se sente confortável? Porque, querendo ou não, é uma posição de poder. Eu me sinto confortável e me sinto na obrigação de participar. Muitas pessoas falam às vezes de candidatura, mas essa não é a única maneira de você participar do processo. A AMM ela tem a obrigação de dialogar com todos os candidatos, com todos os partidos. Eu tenho a minha ideologia,
eu tenho lado, eu sempre fui de direita, mas como presidente da AMM, nós temos que conversar com o governador, com o presidente da República, com todos os deputados, com os senadores, porque o nosso trabalho é institucional, eu tenho que respeitar todos os municípios de Minas, representar todos os prefeitos e prefeitas de todos os partidos, e a gente tem a maturidade para fazer isso. Então a AMM ela vai estar, sim, numa posição estratégica para a eleição desse ano, já que ela pode garantir a um candidato a senador, por exemplo, que ele tenha exatamente a penetração em todas as regiões de Minas. Nós estamos falando do estado que mais tem municípios no Brasil, e com essa diversidade que eu citei. O sul de Minas está muito ligado a São Paulo, ao Rio de Janeiro, fica mais perto dessas capitais do que de Belo Horizonte. O norte de Minas, por exemplo, está muito ligado à Bahia. Até a culinária é diferente, o sotaque, assim como lá no meu Triângulo e Alto Paranaíba, tem uma região do Triângulo que está muito ligada a Goiás, outra muito ligada a São Paulo, a Zona da Mata, né, que tem essa ligação também com o Rio de Janeiro. Então, compreender essas regionalidades, né, você conseguir regionalizar as ações, entender ali o espírito de cada região de Minas Gerais, absorver essas demandas e saber trabalhá-las, saber responder, dar o resultado e não ficar só em Belo Horizonte, né, que isso acontece muito, não é só desse governo aqui. O estado é muito grande e às vezes o governo ele fica dentro de uma bolha e não compreende, não vive, não sente o que está acontecendo lá na ponta, em uma cidade pequena que não tem tanto acesso, que às vezes não tem tanto recurso, e é isso que a gente percebe nas rodovias, por exemplo, em relação aos hospitais regionais, como eu citei, as pessoas que precisam de uma cirurgia de fêmur, de quadril, que estão esperando, estão na fila. O prefeito, o vereador, ele sabe o que é isso no dia a dia, porque ele recebe no telefone dele essa cobrança, né? E pessoalmente, no gabinete, na rua. E então nós vamos ter a oportunidade de colocar, como já temos feito, colocar isso para todos os candidatos, debater Minas Gerais e, mais do que isso, propor um projeto de futuro para Minas Gerais. Que eu entendo que já basta de falar do passado. Eu não tenho dúvida nenhuma. O PT não pode voltar, eu também acho isso, eu acho que o Pimentel foi muito ruim, mas nós temos que olhar para frente. Nós não podemos ir para a terceira eleição seguida só apontando os culpados do passado. Qual é o projeto de futuro para Minas Gerais? O que nós vamos propor em termos de tecnologia, de inteligência artificial, de inovação? A Índia fez esses dias, eu vi uma matéria muito interessante, 30 quilômetros de asfalto em 24 horas. Olha o quanto nós no Brasil estamos distantes disso. A gente não consegue sequer manter as nossas rodovias. Durante esse fim de semana eu fui à Pedra do Indaiá e também a Formiga, que passaram por um problema seríssimo, estão passando por um problema seríssimo em relação às chuvas. E são muitas cidades de Minas que estão vivendo o mesmo. Eu passei todo o trecho que eu passei, de Patos até Formiga, até Pedra do Indaiá, passando por Iguatama, muitas rodovias precárias. E a gente fica pensando como é que o Brasil vai crescer, como é que ele vai escoar a produção se o modal rodoviário, que é o único que a gente tem, porque o modal ferroviário, as ferrovias a gente não conseguiu desenvolver até hoje no Brasil de forma satisfatória, né? Como é que a produção vai ser escoada, como é que o país vai crescer se a gente não tem sequer rodovia, se os caminhões vivem quebrando, parados na estrada, se não tem condição de competitividade, já que demora demais, né? As nossas estradas, é muito difícil você chegar no destino com rapidez. E o mundo é globalizado, é uma competição, o mercado ele não perdoa, quem entregar o produto mais rápido tem uma condição maior de competir, né? Então nós temos muita coisa para discutir de Minas Gerais, nós temos inúmeras situações para serem resolvidas e a briga partidária, a briga política, embora ela seja natural, eu acho que está muito antecipada, né? Nós estamos passando muito tempo tratando aí de briga com o governo federal, briga com o partido político, quando nós precisamos resolver os problemas de Minas Gerais, que é um estado que sempre se notabilizou pelo diálogo, pela condição de articulação, né? Nós temos aí grandes referências como Itamar Franco, JK, e é claro que as coisas mudam, né? A política está, de fato, muito polarizada, mas os resultados eles não podem deixar de aparecer, né? Você não pode passar o mandato, ou boa parte dele, só na discussão partidária, e tem que entregar, porque quem está dentro do ônibus coletivo,
quem está no caminhão, na estrada, pouco se importa com questão de partido político, né? Quer saber da estrada que está passando todo dia, que está sofrendo acidente, que está preocupado se vai perder a vida ali, se vai voltar a conversar com um filho, uma filha, esposa, um pai, uma mãe, né? Então, eu faço o meu trabalho em Patos de Minas muito focado nos resultados, em indicadores, em números, como que era e como que está agora. A coisa tem que evoluir, né? A gente não pode ficar estagnado e muito menos piorar. Bom, o nome do senhor vem sendo ventilado como um possível candidato ao governo de Minas, talvez até para compor uma chapa de vice. Eu queria saber como que o senhor vê essa possibilidade, se realmente pensa em se candidatar. Quem entra na política é como quem entra na chuva e não tem como não se molhar, né? Eu estou na chuva para molhar e eu quero sim participar de um projeto. Eu quero trabalhar pelo futuro de Minas Gerais. Se eu não quisesse, eu não estaria como presidente da AMM fazendo exatamente isso, representando os municípios. Eu acho que nós temos essa responsabilidade. Todo prefeito de Minas Gerais, todo deputado, próprio governador, vice, senadores, nós temos essa obrigação. Nós precisamos trabalhar mais juntos para devolver a Minas Gerais aquela condição que nós sempre tivemos de destaque. É o segundo estado da federação. Minas é o segundo estado do Brasil. E nós temos que ser protagonistas. Minas tem que participar, tem que sentar na mesa dos maiores e tem que dar as cartas, junto com São Paulo, junto com o Rio de Janeiro. E o Brasil hoje está precisando muito disso, né? Minas tem a condição de dar a sua contribuição como um estado que é minerador, mas que tem o agro também hoje empatado com a mineração no PIB. E nós temos a maior malha ferroviária do país, nós temos muita coisa, o café de Minas Gerais, do sul de Minas, do Cerrado Mineiro, né, que é lá onde eu estou, o queijo premiado, tantas potencialidades, né, as cidades históricas, o turismo, muita coisa para ser trabalhada. E eu vejo a questão de candidatura como algo que tem que acontecer naturalmente. Eu não acredito em projeto onde a pessoa fala, eu sou o candidato, pronto, acabou, tem que ser a minha pessoa. Eu acredito nas coisas que surgem naturalmente. A minha candidatura a prefeito lá em Patos, em 2020, foi assim. Eu nunca tinha sido candidato a nada, ninguém da minha família, e eu fui, no início, tido como alguém que não tinha nenhuma chance, e a gente começou o trabalho fazendo diferente, conversando com as pessoas, falando a verdade, sendo alguém presente em todas as regiões, na zona rural. Nós temos lá 8.000 quilômetros de estradas rurais. O meu município é o que mais produz leite no estado, é a capital nacional do milho, tem uma suinocultura muito forte. Tudo isso depende de estradas rurais, né? E essa é uma característica muito forte de Minas Gerais. Minas grita pelo leite, inclusive, nesse momento. O movimento chama Minas grita pelo leite, porque nós estamos sofrendo aí com muitas importações da Argentina, do Uruguai, e isso tem derrubado os preços do leite aqui em Minas Gerais e no Brasil, e eu vivo muito essa realidade lá. Eu sei o que é você ter que entregar o leite todo dia, às vezes ter que descartar o leite porque não vale nem o frete, não vale, não está valendo a pena, e tem muita gente abandonando a atividade. E essa é uma característica muito forte em Minas Gerais. Então, eu vou participar de um projeto, eu tenho dialogado com todos aqueles que querem contribuir, que estão pensando na Minas Gerais do futuro, mas não vou abrir a mão dos meus princípios e valores, né, daquilo que eu sempre acreditei. Essa participação é como cabeça de chapa, como vice ou só como articulador político? O senhor já pensou sobre isso? Geralmente o político, ele vai ser candidato e ele fica falando que não vai, né? Mas é porque eu realmente não tenho essa resposta ainda. Isso depende de uma construção onde eu vou respeitar naturalmente a decisão dos partidos, a decisão da população, que confere a um ou a outro maior popularidade. Nós temos o Cleitinho hoje liderando todas as pesquisas, isso é um fato. Então nós temos que respeitar isso e compreender a liderança dele. Nós temos, por outro lado, o vice-governador, que já anunciou reiteradas vezes que vai assumir o governo, que vai ser candidato e que não tem conseguido avançar nos números. E outras pessoas que podem entrar na disputa. Política é desse jeito. O retrato de hoje, em janeiro de 2026, é um. Daqui 3 meses pode ser totalmente diferente. Alguns saem da disputa, outros entram, e o redesenho ele muda. E o mineiro ele é desconfiado, né? O mineiro está observando, ele está analisando,
ele não toma decisão precipitada, vai analisar o histórico de cada um. Eu vejo que os mineiros querem alguém com experiência em gestão, com alguém que dialogue, que converse e que resolva os problemas de Minas Gerais. E é nesse sentido que nós queremos contribuir. Eu posso sim ser candidato, mas eu preciso ressaltar que eu tenho compromisso com a população de Patos até dezembro de 2028 e eu tenho compromisso com os prefeitos de Minas Gerais que me elegeram, quase 400 prefeitos, votaram na nossa proposta para representá-los na AMM. Então esse plano ele só vai ser alterado se esses mesmos, né, disserem que a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Mas certamente a AMM, eu estarei participando dessa eleição de uma forma ou de outra. Também vem circulando nos bastidores uma possível aliança sua com o Gabriel Azevedo, talvez até como vice dele numa chapa. Como que o senhor vê essa relação com o Gabriel? Seria possível essa articulação de apoio a ele nas eleições? O Gabriel é uma pessoa que eu respeito, é estudioso, foi vereador aqui em Belo Horizonte, presidente da Câmara. Eu acho que ele tem muito a contribuir com o debate, mas eu diria que essa possibilidade de vir candidato a vice dele, essa possibilidade ela é muito pequena. Não vejo tanta chance disso acontecer, porque eu teria dificuldade, digamos assim, né? Tem que renunciar na prefeitura lá em Patos, teria que renunciar na AMM e talvez a convergência, né, em termos de partido político, talvez ela não seja tão grande, né? Eu tenho uma trajetória até aqui à direita e o MDB, ele hoje faz parte da base do governo Lula. A gente não sabe como é que... Então o senhor não iria para o MDB, porque o senhor está sem partido agora. Não seria uma possibilidade de ir para o MDB? Eu estou sem partido, eu venho conversando com os partidos políticos, como republicanos, conversei com o próprio MDB para entender como vai ser a movimentação deles para o ano que vem, quem vai seguir na base do governo Lula, que é algo que eu não vou fazer, né? Algo que eu não posso fazer parte, e quem está à direita, quem vai lançar candidato próprio, e mais do que isso, qual é a visão de cada partido para o futuro de Minas Gerais. E hoje eu estou próximo do Republicanos, é o partido com quem a gente tem tido mais convergência, é o partido do governador Tarcísio de Freitas, é o partido do senador Cleitinho, com quem tenho excelente relação e amizade. E então acho que essa possibilidade de ir para o MDB, de ir para outros partidos do chamado centro, né, do centrão, muita gente fala do centrão, embora eu ache até uma bobagem isso, porque eu acho que as pessoas votam mais na pessoa do que no partido, mas tem algumas situações que são inviáveis, né? Eu não posso ir para um partido que está na base do governo Lula se essa não é a minha linha, né, digamos assim. Então é muito difícil, né, porque a gente tem poucas opções quando você vai pensar bem, né, qual partido que está coerente, que segue realmente aquilo que é falado no discurso e que você vai ter tranquilidade para desempenhar o seu trabalho. Não é uma situação difícil, não é uma situação fácil, é uma situação difícil. Eu já vivi isso lá em 2020, porque eu me filiei ao Partido Novo em 2015, em setembro de 2015. Fiquei lá em 2015, 16, 17, 18, 19. Em 2020, o Partido Novo não permitiu a minha candidatura a prefeito em Patos de Minas. Então, essa já foi minha primeira grande decepção com o Partido Novo. Fui candidato pelo Podemos e tive muita liberdade para trabalhar, continuei com os mesmos princípios e valores. Depois, em 2023, eu voltei para o Partido Novo. E aí, continuei sempre defendendo o governador, sempre defendendo o governo. E quando veio a minha eleição para a AMM, eu tive mais uma decepção. O governo trabalhou contra a minha candidatura e não tem aceitado muito bem a independência da AMM, né? Então agora eu fiquei sem partido, mas a gente vai tomar uma decisão aí no mês que vem, no mais tardar, no início de março. Nessa questão do Gabriel, pelo que eu entendi, o senhor não aceitaria ser vice dele por uma questão ideológica? Exato, questão do partido, né, que o Gabriel está hoje, e por entender também que deixar a Prefeitura de Patos para tentar ser vice, né, numa chapa com quem a gente não tem tanta convergência, apesar de eu gostar muito da pessoa do Gabriel, acho que não faz muito sentido. Mas conversar sobre o futuro de Minas Gerais, eu não tenho dificuldade de conversar com ninguém. Eu acho que
as coisas estão muito, a gente está escalando para uma política onde não existe mais diálogo, né? Você não precisa ser brigado com quem você não concorda, né? Você não precisa ficar atacando o tempo todo quem você não concorda. É perfeitamente possível e, aliás, é o correto, né? Você seguir a sua linha, mas ter uma relação cordial com todo mundo. O senhor falou dessa questão de descartar essa possibilidade com o Gabriel Azevedo, mas e no caso do senador Cleitinho? No caso do senador Cleitinho, a gente tem conversado muito, conversei com ele ontem, e na própria conversa que eu tive com o Gabriel, ele sabe disso, né, que a gente já vem conversando com o Cleitinho há mais tempo, e foi proposto pelo próprio Gabriel que nós conversássemos todos, né, pensando no futuro. E eu acho que é isso que está acontecendo também, né? O Gabriel tem todo o direito de se colocar, o Cleitinho também tem todo o direito de se colocar como pré-candidato, embora ainda não tenha feito isso oficialmente, né, digamos assim, e mais à frente vai ser verificado quem tem mais viabilidade, quem vai querer levar a candidatura até o final, ou de repente pode abrir mão para compor. Com o Cleitinho, se tudo der certo, eu vou estar no mesmo partido que ele. E lembrando que tudo é possível, né? Hoje, o Cleitinho também tem a possibilidade, eu vejo, analisando o cenário, né? De repente o PL pode apoiar o Cleitinho. De repente pode haver aí essa nova composição e eu quero contribuir. Eu estou falando para vocês o mesmo que eu falei para ele ontem, falei também com o deputado estadual Carlos Henrique, hoje mais cedo, que eu quero entrar num time que pensa Minas Gerais para o futuro e sem exigir sentar na janelinha, sem querer candidatar a esse ou aquele cargo. A gente tem que fazer o que for melhor, o que tiver medido em pesquisa, o que for mais viável, e as pessoas podem ter o seu desejo, né, ter vontade de ocupar alguma função, mas quando os fatos se impõem, quando os números não evoluem, quando não tem aceitação, tem que compreender, tem que ter a maturidade para entender isso. E como que o senhor vê essa questão de uma unificação da direita? Vem se falando em vários nomes, o vice-governador Matheus Simões tem tentado unificar essa candidatura da direita em torno do nome dele. Como que o senhor vê essa pulverização de candidaturas aí nesse espectro político? Essa é a democracia, né? Isso vai acontecer na eleição presidencial, muito provavelmente. Nós teremos ali não só um nome da direita, nós teremos outros nomes da direita, centro-direita, e é perfeitamente plausível. Foi isso que aconteceu no Chile, por exemplo, em outros locais, onde você lançou mais candidaturas para chegar no final ao resultado. E em Minas é super natural que isso aconteça também. Eu vejo com muita dificuldade esse desejo do vice-governador de unificar toda a direita, toda a centro-direita. E acho que não vai conseguir, pelo que a gente está percebendo, né? E ainda teremos novidades aí a respeito desse cenário. Acho que vai ter uma movimentação. Nós não temos definição ainda em relação ao palanque da esquerda, né? Do Lula. Até agora a gente não sabe quem vai ser o candidato. Tem o Calil colocado como pré-candidato, Rodrigo Pacheco nessa indefinição, senador, né? Se vai ou não vai. Tem a prefeita de Contagem, assim como na direita tem mais nomes ainda, né? Então, nem na esquerda existe um consenso neste momento. E é assim mesmo, nós ainda estamos em janeiro, acho que a coisa ainda vai afunilar. Aproveitando que a gente está falando sobre o Matheus Simões, na semana passada, sua esposa, a Lúcia Falcão, fez uma denúncia contra o vice-governador, afirmou que ele teria falado de uma forma grosseira com ela, sendo mais incisivo, depois que o senhor fez uma declaração contra o governo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, como está sendo esse pós-denúncia. É necessário analisar essa situação, todo o histórico, né? Eu vou buscar aqui resumir. Não pode ser só um recorte dos últimos acontecimentos, né? Eu falei mais cedo para vocês que eu me filiei ao Partido Novo em setembro de 2015. Então, fiquei 10 anos, mais de 10 anos aí, mais ou menos, né? Tendo relação com essas pessoas e apoiando essas pessoas. O governador Romeu Zema, o próprio vice-governador, muito antes deles chegarem
inclusive as suas atuais funções. E uma coisa que seria simples, né, para o governo, e aliás foi um gesto que eu fiz, inclusive, para apoiar o próprio governador e o vice em suas pretensões futuras, porque eu fui convidado para ser candidato a presidente da AMM e levei isso para o governador e para o vice-governador. Olha, vai ser importante para o projeto do vice-governador, para o projeto do governador, aproximar mais dos municípios, vamos atender as demandas dos prefeitos. E pelo governador fui muito bem recebido, pelo vice nem tanto. E acabei levando adiante a candidatura e percebi, né, claramente, em vários lugares que eu chegava, o governo trabalhando contra. Foi uma decepção muito grande, né? E eu comecei o trabalho da AMM de forma firme, independente, respeitosa, pleiteando aquilo que todo município pleiteia, que o Estado passe a pagar suas próprias despesas com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com os bombeiros, IMA, Emater, Hemominas, porque hoje as prefeituras pagam muita coisa. Pagam aluguel, cedem funcionários, fazem convênio de repasse de recursos, pagam água, luz, telefone. E isso foi entregue ao governo do Estado em documento há 4 meses, pessoalmente para o governador, em uma reunião com a diretoria da AMM, com mais de 30 prefeitos e prefeitas de todas as regiões. E semana passada completaram-se 4 meses sem resposta. Então a gente já vê que desde o trabalho contra a nossa candidatura e o início do nosso trabalho na AMM já existe um boicote, né, infelizmente, porque não é contra a minha pessoa. O governo de Minas é uma instituição, a AMM é outra instituição. Então a institucionalidade é muito importante, é preciso separar a questão pessoal, a questão partidária, dos municípios, da AMM, do governo de Minas. E aí, diante da falta de respostas do governo, eu venho cobrando em entrevistas, nos meus pronunciamentos, em eventos da AMM, exatamente essa situação do governo apresentar uma alternativa, reduzir essas despesas, né, liberar um pouco os municípios que estão sufocados. O vice-governador não gostou dessa cobrança e fez um pronunciamento debochando dos municípios, ironizando, onde ele diz, abre aspas, o prefeito estava reclamando e eu mandei cancelar todo o apoio que ele dava para a polícia. Quando eu fui ver todo o apoio que ele dava para a polícia, eram 2 estagiários. E o gestual, né, a forma que ele fala ali, ironizando, eu achei muito desrespeitosa e eu fiquei muito chateado, porque eu sei o que é uma prefeitura de 2, 3, 4, 5 mil habitantes, eu converso com esses prefeitos todos os dias. Aliás, eu sei também como é para Patos de Minas, que gasta 7 milhões e 200 mil reais por ano com órgãos estaduais, cedendo funcionários, repassando recursos, como eu expliquei, né? Então, em um mandato, no meu primeiro mandato, foram quase 30 milhões de reais. Daria para fazer uma grande obra. E ele diminuir desse jeito, debochar da contribuição que os municípios dão para as forças de segurança do Estado, que são de responsabilidade do Estado, isso me deixou muito chateado e eu reagi. Fiz um vídeo lamentando a postura dele, mas respeitosamente. Vejam o vídeo, respeitosamente. E aí ele não gostou nada desse vídeo. Em vez de ligar para mim, que sou o prefeito, que sou o presidente da AMM, o assunto é comigo, ele ligou para a deputada Lute Falcão, minha esposa, e de forma, para ser elegante, né, eu vou falar assim, de forma muito desrespeitosa, falando muito alto, ordenando que ela falasse com o marido dela para ligar para ele até o fim da noite pedindo desculpas, senão nenhum porteiro do Estado atenderia a gente mais em lugar nenhum. E ela ficou atônita, ficou muda, né, muito assustada, porque ele nunca tinha falado desse jeito com ela, né, a gente não conhecia esse traço da personalidade dele, apesar de ter vários outros relatos, né, a gente ouve falar, mas às vezes por uma ou outra questão a gente fica pensando que exagerou, né, que não foi bem como a pessoa contou, mas com ela foi dessa forma. E aí ela me ligou e me contou, e eu falei, ô Lud, mas ele falou isso? Falou. Falei, repete o que ele falou. Ela repetia. Falei, mas desse jeito? Ele falou gritando. Ela falou gritando. Falei, não é possível. Ela falou, e eu não vou aceitar isso. Nem que eu perca meu mandato, nem que eu saia da política, eu não vou aceitar isso. Eu não entrei na política para uma pessoa ligar para mim, me dando ordem, falando comigo dessa forma. Por que ele não ligou para você? Então ele teve a hombridade
de ligar para mim. Então, foi uma situação triste, né? Nós apoiamos muito tempo o governo, fui do partido muito tempo, e a gente queria que o vice-governador se espelhasse no governador, que é uma pessoa muito educada, muito equilibrada. Até quem discorda dele do ponto de vista partidário, ideológico, sabe que ele é muito educado, né? Fala baixo, ouve, e lamentavelmente o vice-governador tem uma postura muito diferente, né? Então a gente não pode aceitar isso. A minha família está em primeiro lugar. Eu sei, nós já estamos sofrendo retaliações, tem pessoas que dizem que a gente mexeu em algo que vai causar prejuízo para nós, mas sinceramente não me importa muito. Eu tenho mandato lá em Patos, estou cumprindo as minhas obrigações, estou fazendo o meu trabalho, vou continuar com firmeza, com independência na prefeitura e na ANM. E tudo que for feito em prejuízo da população, porque não sou eu o prejudicado quando tira 13 funcionários lá da Polícia Civil de Patos e não repõe nenhum. Quem é prejudicado é a população. Quando manda embora no dia seguinte, as ameaças que ele fez contra a Lud de retaliação foram confirmadas já no dia seguinte. Começou a exonerar pessoas de Patos de Minas, que um trabalhava aqui, e uma moça que trabalhava lá em Patos, foi nomeada em 2019, muito antes da minha entrada na política, mais ainda da Lud, né? Não tem nada a ver conosco. São coisas que a gente lamenta e acho que essa não é a política que nós defendemos. Eu continuo praticando aquilo que eu sempre defendi. No dia a dia, os princípios e valores, na prática, fazendo uma política respeitosa, uma política de resultados, uma política que ouve as pessoas, do diálogo, e é isso que a gente quer também para Minas Gerais. Como que os prefeitos associados à AMM reagiram a essa situação? O senhor chegou a conversar com alguma dessas lideranças? Recebi muitas ligações, muitas mensagens. A Lud também recebeu ligações de vários deputados, prefeitos. Nas próprias redes sociais, muitos prefeitos se manifestaram, repostaram o conteúdo, né, o vídeo, ou meu ou da Lud, mas muitos também ficam receosos. Essa é a realidade, porque eu falei aqui no início da entrevista a palavra submissão. Os municípios são submissos ao governo do Estado por uma questão financeira. Se o Estado resolver cortar alguma coisa de um município, principalmente dos pequenos, quem vai ser prejudicado é a população. E os prefeitos são muito responsáveis por conta disso, né? Às vezes eles analisam e falam, é melhor eu não me manifestar, mas para mim e para a Lud, muita gente se manifestou, algo que a gente ficou muito feliz, mas além da questão pessoal do vice-governador ter ligado para a deputada, minha esposa, e tratá-la dessa forma, que muita gente se solidarizou, muitos prefeitos também ficaram muito incomodados com a postura do vice-governador ao tratar das cidades, né, que contribuem com as forças de segurança dessa forma debochada, né? 2 estagiários, todo o apoio que o prefeito dá são 2 estagiários, e quando a gente sabe que na realidade as prefeituras estão sufocadas e sacrificando projetos, obras para poder manter a Polícia Civil lá, para poder manter o IMA, o Emater, para poder manter Hemominas, como é o caso de Patos tem, Araxá tem, então a gente está fazendo, inclusive, aproveitando o tema, um trabalho junto ao Tribunal de Contas do Estado, porque o Tribunal de Contas ele tem a força, digamos assim, os instrumentos para levantar junto a cada prefeitura quais são as despesas que ela está custeando. Porque isso é dinheiro público, o município não pode ficar custeando esse tanto de serviço de um outro ente federativo, que é o governo do Estado. Por exemplo, se a cidade de Patrocínio, que está perto de Patos ali, está com um buraco na rodovia, eu não posso pegar recurso lá de Patos e lá tapar buraco na rodovia de Patrocínio. Isso vai me dar problema com a justiça. Então a gente entende a questão de parceria, isso já vem de muito tempo, não é só este governo, os municípios já pagam despesas de órgãos do Estado já tem muitos anos, mas essa situação está ficando insustentável porque as obrigações dos municípios estão só aumentando, né? Todo dia tem votação em Brasília, novos programas, novos pisos salariais e não vem recurso a mais para os municípios para pagar isso. E a gente ainda tem que continuar pagando por serviços que são de obrigação do Estado. Então o Tribunal de Contas ele vai levantar tudo isso, porque não é correto, né? Além de tudo, ainda não é certo, né? Se o Tribunal de Contas, ao pé da letra, for fiscalizar,
ele pode inclusive falar, ó, município, não pague mais isso aqui que não é de sua obrigação, mas aí vai parar o serviço. Então essa situação acabou ficando cômoda ao longo dos anos, isso acabou calcificando, né, solidificando, ficou dessa forma, mas não pode ficar dessa forma. O trabalho da Associação Mineira de Municípios é exatamente mudar esse tipo de coisa para que os municípios tenham mais recursos. Já tem um prazo para esse relatório? Ainda não tem o prazo, mas o trabalho já está sendo iniciado. A gente teve reunião da equipe técnica da AMM com a equipe do Tribunal de Contas ontem. E aí isso vai ser levantado e eu tenho certeza que são centenas de milhões de reais por ano que os municípios estão pagando aí de órgãos estaduais. Se nós temos mais de 500 municípios que são menores e eles gastam 500 mil ou mais, só você fazer essa conta, 500 mil por ano vezes 500 municípios, municípios igual Patos gastando 7 milhões e 200, você pega as cidades médias, a hora que você faz uma conta de padeiro, digamos assim, né, vai dar aí centenas de milhões de reais. E é dinheiro público que não está virando serviço para a população do município, que espera isso do prefeito e da prefeita, né? Que entende assim, estou pagando imposto e eu quero o buraco da minha rua tapado. E às vezes aquele buraco não está tapado porque o mesmo dinheiro está sendo pago para aluguel de um órgão estadual. Essa que é a realidade. Prefeito, a gente falou um pouquinho sobre a reação dos outros prefeitos com a briga com o Matheus Simões, mas existe um argumento que essa briga teria acontecido por um motivo eleitoreiro, ou que o senhor estaria mudando um pouco o seu lado político, estaria indo um pouco para a esquerda. Isso procede? Isso não tem fundamento nenhum. Eu sou de direita desde a minha juventude, né? Eu me filiei a um partido político em 2006. Não existia no cenário nacional Bolsonaro, muito menos Zema, e eu não vou mudar as minhas convicções aos 42 anos de idade, que eu completo agora em março, por conta de um episódio envolvendo uma pessoa que se diz de direita, né? Eu não vou fazer isso, então não tem absolutamente nada em relação a isso. O que está acontecendo por motivação eleitoral é exatamente a postura do vice-governador, que por motivo eleitoral, né, decidiu não apoiar a nossa chapa lá atrás na AMM, já pensando no futuro, porque tinha também os seus acordos com o presidente que lá estava na AMM e pretendia a reeleição. Aquele momento já pretendia a composição com o PL, mas eu tenho vice-presidente na AMM do PL, membros do Partido Novo na minha chapa. Minha chapa, ela, embora a AMM tenha que representar todos os municípios, todos os partidos, todas as correntes, né? As pessoas com quem eu tenho mais proximidade são os prefeitos de direita, e eu não vou mudar o meu posicionamento. Eu nunca votei no presidente Lula, eu respeito, mas não é a minha linha. Eu não vou mudar de posição, porque isso aí é uma narrativa política, né, que está sendo colocada, porque ficou muito ruim para o vice-governador, e a saída que eles estão achando é falar, então vamos falar que é por esse motivo, por aquilo. Então, essa história, ela não começou da nossa parte, né? Pelo contrário, eu sempre ofereci meu apoio, sempre dei meu apoio. A candidatura a presidente da AMM foi oferecendo apoio, suporte também, e infelizmente a gente não teve o apoio, e a gente vê um boicote de lá para cá. Então a motivação política vem do lado dele e já não vem de agora, né? E culminou com um desrespeito que eu, enquanto marido, não vou aceitar, assim como a deputada Lude, a minha esposa, também não aceitou. Como que o senhor classifica hoje a sua relação com o Matheus Simões? É uma relação que já vem rompida de muito tempo? Tem uma possibilidade de uma reconstrução? Olha, da minha parte, eu nunca fui grosseiro com ninguém, eu nunca fui desrespeitoso, só que eu venho fazendo o meu trabalho na AMM, né? Fazendo as reivindicações, levando as demandas até o governo. Até recentemente, conversava com ele normalmente, sabedor de que ele não tem trabalhado, digamos assim, pelo sucesso da AMM, né? Já vem, não participa dos eventos, pede para que não seja atendido mais as nossas reivindicações, nem responde os nossos ofícios, né, ao governo, como eu falei com vocês aqui mais cedo. E depois desse episódio, que infelizmente é pessoal, o mínimo que a gente espera é um pedido de desculpas. A gente poderia, inclusive, até inverter o que ele falou para a Lúdia. Agora, nós é que estamos esperando o pedido de desculpas, o que seria de muita grandeza da parte dele, porque todo mundo erra, né?
Se no mesmo dia, depois de fazer essa ligação, dessa forma, ele tivesse ligado para ela de novo, me desculpa, eu me excedi aqui, estou nervoso por conta da eleição, as coisas não estão dando certo, e você me desculpa. Tudo bem, a gente se desculpar, seria desculpado, a gente teria toda a condição de conversar. Agora, depois de tudo que aconteceu, da forma que aconteceu e da ausência de não estar se redimindo, né, não pede desculpas, não entra em contato, não somos nós que vamos entrar em contato com ele, não. Então, pelo que eu entendi, rompimento total. Eu não gosto de ser brigado com ninguém na minha vida, sabe? Na política lá em Patos, você sabe que não tem como candidatar a prefeito de uma cidade sem você ter adversário, sem você ter algum tipo de briga. Mas lá em Patos as pessoas me conhecem muito bem, as brigas sempre vieram do outro lado para cá. E é como se batesse numa parede e voltasse. Eu não respondo, eu não falo nada, porque eu não entrei na política para isso. Eu sempre achei que eu não entraria na política, porque eu pensava assim, eu não vou ter condição, paciência de lidar com esse tipo de situação, sabe? De falar da família. O adversário, às vezes, na sua cidade, te acusa de coisas baixas, né? E eu nunca tive um processo na minha vida, graças a Deus, eu não tenho problema com nada. Então, eu vou agir da mesma forma que eu sempre agi lá na minha cidade. Veio dele, mas de nós não vai voltar a mesma coisa, né? Nós não vamos agir dessa forma, porque isso não é da nossa índole, e nós não entramos na política para isso. E hoje mesmo, mais cedo, conversando com a Lud, ela ainda lamentando, né, o ocorrido, ela falou comigo, mas eu estou muito firme nas minhas convicções, eu fiz o que tinha que ser feito. Falei, então isso é que importa. Se alguém vai perseguir, se vai te prejudicar no seu mandato, se isso vai acontecer comigo também, paciência. A gente não pode abrir mão das nossas convicções, né? Não pode deixar de ter honra, de defender a família. Então, da minha parte, eu estou seguindo meu caminho. Só para finalizar esse assunto, a vereadora de Belo Horizonte, Fernanda Pereira Altoé, que é cotada para ser vice de Matheus Simões nessa próxima campanha, ela deixou um comentário nas redes sociais acusando a Lud Falcão de esvaziar a pauta feminina. Como que o senhor vê essa acusação? Eu fiquei muito triste quando eu vi. E eu nem vi no dia. Alguém me mandou 2 dias depois. Fez o print da mensagem. A hora que eu li, falei, gente, é inacreditável que uma vereadora, mulher, se manifeste contra uma mulher que também é política, deputada estadual, em um episódio como esse. E eu não quero acreditar que isso tenha acontecido por motivos eleitorais, políticos, como tem sido as próprias atitudes do vice-governador. Já que você disse também que ela está pleiteando aí, entrar como vice-governadora na chapa dele. Eu acho que foi muito infeliz o comentário dela. Talvez ela esteja deturpando, né, o que aconteceu realmente, porque alguém ser agredida dessa forma, né, aos gritos, sofrer esse tipo de situação, não torna ninguém feminista ou de esquerda, como eles têm pretendido. Isso sim é utilizar o acontecido politicamente, né? Você querer pegar alguém que foi agredido e falar que essa pessoa veio a público porque ela é de uma posição política ou de outra e porque ela está querendo usar isso politicamente. Aí sim eu acho que a pauta está sendo esvaziada, né? E a gente lamenta muito esse tipo de coisa, porque não é a primeira vez que alguém que agride, depois vem pôr a culpa quem agride põe a culpa em quem foi agredido, né? Aquela história o homem que pratica uma violência contra a mulher depois fala que a mulher é porque a roupa da mulher, a culpa é dela, ela que provocou. Não pode falar um negócio desse. O fato é um só. Ela não tinha nada a ver com isso, ela nem sabia do que estava se tratando o assunto era comigo, ela recebe uma ligação do nada, aos gritos e com esse tipo de ameaça. Então, não tem condição. E a vereadora de Belo Horizonte, que você citou, talvez tenha sido a única mulher que veio a público defender o vice-governador em algo que nem ele próprio negou. Bom, o senhor assumiu no ano passado a presidência da AMM, e aí eu queria que o senhor fizesse um balanço desse primeiro ano de mandato, o que já foi feito até aqui. O trabalho é muito intenso. Ontem mesmo eu vim de Brasília
onde nós trabalhávamos junto com os outros presidentes estaduais das associações de representação dos municípios, junto à CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, em relação às pautas bomba. Então, o trabalho representando os municípios, infelizmente, é reclamar todo dia. É lamentar, reclamar, buscar mais recursos para os municípios e tentar evitar incêndios. Essas pautas bomba, é muito difícil tratar desse assunto, porque quando você fala um A, as pessoas já acham que você está contra um piso salarial, por exemplo. E aí você tem lá tramitando no Congresso piso dos garis, piso dos médicos e dentistas. São mais de 200 pisos que estão tramitando lá em Brasília. E ninguém é contra nenhum piso desse. Os municípios só querem saber de onde que vai sair o dinheiro, porque a gente não tem recursos para bancar todos esses pisos. E o que acontece em Brasília é que o pessoal aprova, tira foto, bate palma, todo mundo festeja e empurra a conta lá para o município, que é aquele que já tem só 10% do recurso. Então a gente precisa trabalhar e lutar para que vote em Brasília, seja aprovado, mas indique a fonte do custeio, retire do orçamento federal e manda o repasse para o município. Porque é muito fácil fazer gracinha com o chapéu alheio. Ah, eu gosto dos garis, eu gosto dos enfermeiros, porque eu votei, tá aqui, o governo federal é lindo, aprovou o piso dos professores, mas para os outros pagarem? Então, nós também queremos pagar todos os pisos. O prefeito também quer agradar todas as categorias dos enfermeiros, dos médicos, dos garis. Nós também queremos fazer isso. Só que a gente não faz porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro suficiente. O município não consegue atender todas essas demandas. E o que está acontecendo em Brasília, e não é de hoje, é que está achatando ainda mais os municípios. Você tem pouco recurso para muitas atribuições, né? Então esse é um trabalho que está sendo feito de forma muito forte. Nós tivemos também a PEC 66 lá em Brasília, que teve um bom resultado no final por conta de mobilização dos municípios. A PEC 66 trata dos precatórios, da questão da Previdência, né? Estendeu os efeitos da reforma da Previdência também para os municípios e também apresentando as demandas aqui junto ao governo do Estado, né? A gente tem feito as caravanas da AMM, que eu falei mais cedo de regionalizar as ações, e eu acredito muito nisso. Não é a AMM ficar aqui na sede esperando que os prefeitos venham aqui. Nós é que temos que ir lá na região. Então nós já fizemos a caravana no sul de Minas, lá em Machado, já fizemos aqui no Centro-Oeste, na cidade de Divinópolis, e vamos para Conceição do Mato Dentro, vamos percorrer todo o estado, levantando as principais demandas federais e estaduais de cada município para representar os municípios, fazer o trabalho que é o trabalho da AMM, colocar isso em documento e já estamos entregando, né, para o estado, estamos apresentando também para o governo federal, além das capacitações que a AMM tem. Nós temos uma escola de gestão pública municipalista, ontem mesmo estava tendo lá vários cursos, encontrei com prefeitos e prefeitas na sede da AMM. A capacitação é uma palavra-chave, já que você tem escassez de recursos, você tem que fazer mais com menos. É tirar leite de pedra mesmo, né? Então, os mecanismos que você tem de economizar, aquilo que a gente tem de modernização, para agilizar os serviços, a AMM tem trabalhado muito nessa frente também. E esse ano vai ser um ano decisivo, onde tudo fica mais acalorado, né? Onde a gente vai ter oportunidade de debater, inclusive com os candidatos. Nós vamos ter o Congresso Mineiro dos Municípios em maio, que é um evento que na última edição, no ano passado, bateu recorde, tinha mais de 10 mil pessoas lá, um evento muito prestigiado. A gente tem também Congresso de Educação, que foi feito, Congresso Mineiro de Vereadores, que foi feito também, que é bom lembrar isso, né? Municipalismo, muita gente fala só dos prefeitos, mas os vereadores são tão importantes quanto. Não é à toa que eu sou um prefeito lá em Patos, nós temos 17 vereadores. Os vereadores estão enraizados em todas as regiões e ele recebe a demanda primeiro que o prefeito. E tem a condição não só de legislar e fiscalizar, mas de compreender ali cada demanda específica de cada rua, de cada bairro. E a gente respeita muito isso. O vereador é quem está mais próximo da população, ainda mais do que o prefeito, né? Então a AMM tem tido aí uma agenda intensa de trabalho. Nós temos uma diretoria muito boa e uma equipe técnica muito boa. Nós temos técnicos na AMM, na saúde, na educação,
em finanças e tributação, e esses técnicos estão percorrendo as prefeituras e ajudando as equipes, porque uma prefeitura pequena, ela não tem a estrutura de Belo Horizonte, não tem a estrutura de Divinópolis, de Ipatinga. Muitas vezes o procurador é o mesmo que é o controlador, é o mesmo que é o corregedor, é o mesmo que anda com o prefeito para buscar verba, e ele não tem tantas ferramentas como tem uma prefeitura média ou grande, e a AMM dá esse suporte. Ela vai nos municípios, identifica as oportunidades ali para o prefeito economizar, mostra novidades para ele, novos programas, e a gente tem intensificado essas visitas. O senhor comentou sobre essa questão das pautas bomba. Existe um levantamento do quanto que essas novas medidas podem impactar no orçamento dos municípios, principalmente em relação aos municípios mineiros? É um impacto multibilionário. Ontem, na reunião da CNM, foi apresentado isso. O piso dos garis, por exemplo, impacto de 6 bilhões de reais para os municípios brasileiros, né? Aí para Minas você tem que fazer proporcionalmente. Piso dos médicos e dentistas, impacto de 8 bilhões. Então são várias pautas. Se você soma todas elas, é um impacto multibilionário. E aqui, novamente, não se trata de ser contra nenhum desses pisos. Muito pelo contrário. O que a gente gostaria é que a União, que tem muito mais dinheiro, que ela sim fizesse algum remanejamento, algum sacrifício para mandar o dinheiro para os municípios pagarem os pisos. Que os municípios não aguentam mais fazer esse sacrifício. Esse sacrifício para os municípios tem sido assim: eu vou fazer um posto de saúde agora em 2026. Opa, chegou esse piso, não vou mais fazer o posto de saúde, vou ter que pagar esses pisos aqui. E quem que é o prejudicado no final da história? Aquela categoria até vai receber o piso, mas e a população que ficou sem o posto de saúde? Tem uma comunidade, às vezes, que está esperando um trecho de asfalto há 10, 20, 30 anos. O prefeito se organiza e fala: esse ano, 2026, eu vou fazer o asfalto. Mas aí chega uma nova obrigação do governo federal e você fala: não vai mais dar para fazer o asfalto, porque eu não tenho o dinheiro, como se diz, não tem maquininha de imprimir dinheiro, né? O dinheiro é muito curto, o cobertor é curto para os municípios. E o mesmo se aplica aos órgãos estaduais, que são custeados pelos municípios. Eu gastei no meu primeiro mandato 28, quase 30 milhões de reais com órgãos estaduais. Daria para eu fazer até um pequeno hospital com esse dinheiro. Daria para eu fazer uma obra de canalização, uma obra de saneamento, né, de drenagem urbana e recapeamento de uma avenida, aliás, que cruza a cidade de ponta a ponta. Daria para eu fazer 30 quilômetros, 40 quilômetros de asfalto e asfaltar uma estrada extremamente estratégica para o meu município. Então, é isso que a gente defende na MM, né? Muitas pessoas, às vezes, não sabem exatamente o que faz uma associação, luta para que tudo isso aconteça. Precisa acontecer, porque é o que a população espera de nós. A gente já está chegando no fim da nossa entrevista. Antes da gente falar sobre Pato de Minas, que é a sua cidade, queria te perguntar sobre o Romeu Zema, como está a sua relação com ele e se o senhor acredita na candidatura dele para a presidência do Brasil. O governador Romeu Zema é uma pessoa muito equilibrada, como eu disse, muito respeitosa, do diálogo, ouve muito as pessoas. Eu sempre o apoiei, muitos anos, desde quando as pessoas achavam que não tinha chance nenhuma. Eu preguei adesivo do Romeu Zema debaixo de sol, arrumava voluntários, eu mesmo fazendo isso, e as pessoas chegavam a caçoar da gente, né? Falavam: gente, vocês estão fazendo isso, ele não tem chance nenhuma. Não importa, eu acredito. Estou aqui para defender o que eu acredito. Fizemos muitas reuniões lá em Patos, desde novembro de 2017, foi a primeira vez que nós o convidamos para ir para Patos. Eram poucas pessoas, isso foi crescendo, e eu acho que ele fez um bom primeiro governo, e nesse aspecto de equilibrar as contas, e as pessoas reelegeram esperando o segundo passo, né? E talvez a grande diferença que tenha havido foi exatamente a entrada do vice-governador agora, com esse objetivo de candidatura. Talvez tenha perdido um pouco essa questão das entregas, né, de fazer essa segunda página dessa história. E a minha relação com o governador sempre foi muito respeitosa. Eu estou sempre à disposição para dialogar, e sem esquecer que os nossos patrões, no meu caso, são os patenses, e os prefeitos, né, na MM, no caso deles, são todos os mineiros. Nós temos que trabalhar por essas pessoas, né? As outras questões são questões menores. E com ele eu nunca tive
problema nenhum, muito pelo contrário, apesar de não ter recebido o apoio na eleição da AMM. Falando sobre Patos de Minas, qual que você acha que é as suas maiores entregas na cidade? Como você poderia elencar o legado de Falcão? Graças a Deus são muitas, viu? A gente está fazendo o maior investimento da história da cidade na saúde, na educação, na infraestrutura. Nós temos nesse momento lá 2 escolas grandes, de 13 milhões de reais cada uma, escolas de tempo integral sendo construídas. Reformamos praticamente todas as outras escolas que tínhamos, ampliamos. Construímos 5 creches, 4 de uma vez e agora estamos indo para a 5ª e vamos fazer mais ainda. Nós asfaltamos lá 5 estradas muito importantes para o desenvolvimento da cidade e da região. São as maiores obras de asfaltamento lá que já foram realizadas. Na saúde, nós abrimos um hospital que hoje tem 200 leitos, levamos de volta para Patos e para a macro-região de saúde, porque lá é sede da região, né? Os tratamentos de câncer de coração que tinham sido perdidos em governos passados. E estamos batendo recorde nas cirurgias eletivas, zeramos uma série de filas. A gente tinha uma precariedade lá em relação à saúde. Patos antigamente tinha uma saúde muito organizada, isso foi se perdendo com o tempo e agora nós retomamos. E a saúde, que era o maior problema da cidade, medido em pesquisa, no início do nosso primeiro governo, hoje deixou de ser. O maior problema da cidade hoje, as pessoas estão reclamando do trânsito, porque a cidade tem crescido muito. É uma cidade muito grande, né, prefeito? Tem 170 mil habitantes, é uma cidade média, porém tem 150 mil veículos, é muito carro, é muita gente, para pouco espaço. E é uma cidade polo para quase 1 milhão de habitantes. Essas pessoas vão para Patos de Minas para comprar, vender, contratar serviços, estudar, ir nos hospitais públicos e privados. Então a cidade é muito movimentada, né? Então a cidade hoje tem iluminação de LED 100%, a gente fez uma parceria público-privada, fez essa concessão, né? Colocamos LED na cidade toda, reduzi a taxa de iluminação pública em 15%. Eu consegui melhorar o contrato com a Copasa, reduzir a conta em 15%, a conta da população. Estamos conseguindo lá obrigar a Copasa a trocar toda a tubulação de amianto, ampliar a captação e distribuição de água, ampliar a estação de tratamento de esgoto. Então, tem muita coisa. Os alunos hoje recebem uniformes, kit de material escolar, sempre tiveram que comprar uniformes principalmente. A realidade mudou, né? Nós temos hoje também um programa de parcerias com as empresas da cidade e nós reformamos todas as praças, os parques, as áreas verdes da cidade, tudo em parceria com a iniciativa privada. Chama Viva Patos o programa, é um sucesso. E não é novidade, muitos municípios têm isso, aqui em Belo Horizonte tem. A novidade é que a gente conseguiu colocar todos os grandes espaços, os principais, foram completamente reconstruídos, né? Tá tudo muito bonito. Lá tem a Lagoa Grande, tem a Lagoinha, tem o Parque do Mocambo. Nós construímos um parque novo, que é um parque ao redor de uma mata que era degradada e agora a gente está trabalhando e recompondo, fazendo a recomposição da mata, uma pista de 4 quilômetros de caminhada, de corrida, de patins, skate. Então tem muito trabalho, muita coisa no dia a dia, coisas que às vezes não são tão grandes, né, para quem olha de fora, mas que fazem toda a diferença na vida das pessoas ali. Por exemplo, hoje eu tenho um Vacimóvel no município, eu tenho uma farmácia móvel, eu tenho um consultório móvel. São serviços de saúde que antes a pessoa tinha que se deslocar até o posto de saúde, hoje esse serviço vai até as pessoas. A gente tinha uma farmácia central, todo mundo tinha que ir lá na farmácia central buscar o medicamento. Hoje esse medicamento ele é levado na farmácia móvel, que é uma van toda adaptada, com ar-condicionado, é uma farmácia mesmo, sabe? São políticas públicas muito interessantes e que mudam a vida das pessoas. Você imagina o remédio chegar lá na zona rural, no distrito, né, onde a pessoa mora, em vez dela ter que se deslocar. Então tem novos postos de saúde, tem muitas reformas também de postos de saúde. Tem a UPA, antigamente ela vivia lotada e ela era uma UPA feia, assim, um negócio desagradável, você chegava e não tinha lugar de sentar. Nós acabamos de entregar a UPA toda repaginada, com ar-condicionado, com as cadeiras todas novas, muito mais espaçoso, uma condição de acolhimento, sabe, que eu acho muito importante. Além de ter triplicado os médicos, os profissionais lá na UPA, o acolhimento também é muito importante. O atendimento tem que ser bom, mas o acolhimento também é fundamental. As pessoas terem ali conforto,
para aguardar e estão aguardando pouco, graças a Deus. A UPA que vivia lotada, essa realidade hoje mudou. Já tem alguém em mente para continuar esse legado lá? Até porque se o senhor for candidato, tem que sair da prefeitura. É verdade. Nós temos a nossa vice-prefeita, que foi minha vice-prefeita no primeiro mandato, continua como vice-prefeita agora no segundo, uma mulher competentíssima. Aliás, 60% dos cargos de liderança do nosso governo são ocupados por mulheres. E que foi uma questão simplesmente de competência, né? Quando a gente foi olhar, falou, a maioria é mulher. E nós temos o nosso secretário de governo também, Coronel Azevedo, da Polícia Militar. Nós temos bons vereadores, competentes e pessoas também da iniciativa privada que podem contribuir. Esse debate, digamos assim, ele vai ser tratado, né, no momento certo para que a gente continue o trabalho, né? Porque a cidade que se desenvolve não é aquela que tem 4 anos de um bom governo, é aquela que tem 3, 4, 5 governos seguidos, mantendo a mesma direção, para não ter aquela briga, né? Que muitas vezes você tem um grupo que fala, a cidade é para cá, aí entra outro, não, essa é para o outro lado, vou desmanchar tudo e vou fazer, e a população fica prejudicada com isso. Então, a gente tem um amor muito grande pela cidade, pela região, e nós queremos contribuir e muito ainda, independente de cargos. É lá que moram meus pais, meus filhos, né? É lá que a gente viveu a vida toda, e Patos de Minas tem se tornado uma cidade cada vez melhor, tem se destacado na geração de empregos, tem destacado no crescimento, né? No número de habitantes, tem atraído muitos investimentos e tem melhorado os seus índices de transparência, de governança, a capacidade de investimento tem aumentado cada vez mais. Prefeito, muito obrigada por estar aqui com a gente no Estado de Minas, agradeço muito sua presença. Eu que agradeço a vocês, a toda a equipe aqui do Estado de Minas, é uma grande honra para nós representar Patos de Minas aqui no Estado de Minas, esse grupo respeitadíssimo, e também representar a MM e todos os prefeitos de Minas Gerais. Aproveito para deixar a vocês a sugestão, convidem mais prefeitos, como vocês já têm feito, mas convidem mais prefeitos das diferentes regiões de Minas, que é muito diferente, né? Você chamar um prefeito do norte, chamar um prefeito do sul, chamar um da Zona da Mata, do Vale do Aço, lá do Triângulo, do Noroeste. É muito importante para o interior de Minas ter essa voz, né? Poder falar sobre as particularidades de cada região, os desafios, mas também as potencialidades, né? Toda região de Minas tem um queijo especial, tem uma cachaça especial, tem vinícolas agora em Minas Gerais, né? Tem muitos produtos, muita coisa para a gente mostrar para o Brasil e para o mundo. Tá certo. Silvia, muito obrigada por fazer parte dessa entrevista também. Eu que agradeço, Ana. Gente, para assistir esse e outros destaques, em m.com.br. Até mais.